Oi, gente, vamos fazer aqui mais um exemplo. Na realidade é o exercício 13.1 do nosso livrinho. Você tem aí, ó, que o modo de escoamento de um gás através de altos fornos está aqui representando, é um desenho, um alto forno, né? Foi estudado, né, por esse pesquisador aqui, injetando criptônio 85 em uma corrente de ar que entra nos tubos de um forno com 688 metros cúbicos. A figura P13.1, esta daqui, né, apresenta um esboço de uma lista de quantidades pertinentes da corrida que foi feita lá em 1969. Considerando que o modelo de dispersão axial se aplica ao escoamento de gás em altos fornos, compare o valor de D sobre o L para a seção do meio do alto forno da figura P13.1 com aquele esperado por um leito recheado comum. Aí o que ele deu aqui? Está aqui o alto forno, não é? Em cada região aqui as partículas de minério de ferro ela apresenta um diâmetro, né? Então as partículas no fundo tem um diâmetro de 32 milímetros, no meio 28 milímetros, no topo, mais no topo, né, nessa seção aqui, de 35 milímetros, né? Aí ele deu o diâmetro médio da partícula, né? Na verdade tem minério de ferro e coque, e o ar entrando por baixo, escoando por entre as partículas porosas, né? E aí, partindo aqui numa posição zero axial, né, ao longo do eixo Z, na posição 1, aqui, ó, ele fez uma coleta de amostra e mediu o pico da curva estatística ali, ó, do tempo em relação ao escoamento, a distribuição dos tempos de residência, né? E aí nessa primeira saída 1 aqui, ó, que é essa primeira curva aqui, ó, esse pico mais agudo, né? Ele deu isso aqui, 0,68 segundos. O que é isso? É o tempo médio nesse momento. E aí ele deu essa largurinha aqui, ó, a largura a 61% da altura. Isso aqui quer dizer que 0,28 segundos. Essa largura aqui são 2 vezes o desvio padrão, né, medido. Depois aqui, ó, no ponto 2, ele a 10,37 metros de altura, né, a parte de baixo, fez uma outra medida e a curva E apresentou esse esboço em relação ao tempo. Esse valor de 1,66 aqui é o tempo médio e 0,70, como ele está dando aqui, é a largura a 61% da altura, ou seja, é 2 vezes o desvio padrão. E também fez a medida lá em 3, né? 3,52 o tempo médio e a largura 1,4 segundos, que é 2 vezes o desvio padrão. Tá? Ele quer comparar o valor de D e o L para a seção do meio, onde eu tenho partículas de 28 milímetros em média. Né? Quer comparar o valor de D sobre o L experimental, né? Isso aqui são dados experimentais, com o valor esperado, teórico, por um reator de leito recheado comum. Ok? Então vamos agora fazer a solução, né? Vou colocar aqui na folhinha. Aí o exercício 13.1. Vamos delimitar aqui um limite. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Seção do meio. Na seção do meio, vocês podem acompanhar no desenho, ok? Na seção do meio, nós temos tempo médio. Vamos botar 2, porque a parte inferior, o fundo, seria o 1, tá? Usando aí o eixo Z. Então, T2 é igual a 1,66 segundos.
e 2 vezes o desvio padrão da seção do meio, que é a seção 2, é 0,70 segundos. Dessa forma, o desvio padrão aqui vai ser 0, na realidade já a variância, né? A gente pegar 0,75 e dividir por 0,70 dividir por 2 dá 0,35. Se elevar ao quadrado, já encontramos a variância direta aqui, que é 0,1225 segundo ao quadrado. Ok? Vamos agora no fundo. Lá no fundo, nós temos o t barra 1 igual a 0,68 segundos na curva 1, né? 2 vezes o desvio padrão, 0,28, desculpe, 2 vezes o desvio padrão, 0,28 segundos, o que dá uma variância de 0,0196 segundos ao quadrado, né? Divide isso aqui por 2 eleva ao quadrado, né? Dá 0,0196. Aí agora, para essa seção, nós podemos calcular o delta, a variação da variância temporal, dividido pela variação do tempo médio ao quadrado. Isso aqui vai ser a variação da variância adimensional, θ, que dá 2d sobre ul. Ou seja, d sobre ul, manipulando essa formulazinha aqui, ó, vai ser igual à variância temporal, a variação da variância temporal, variação do tempo médio ao quadrado, vezes, dividido por 2, né? Vezes 1 sobre 2. Esse 2 passa para lá, dividir. Aí nós teremos, isso aqui é a variação da variância, a variância 2 menos a variância 1, variância 2, 0,1225 menos 0,0196 segundos ao quadrado, dividido pelo tempo médio, né, a variação do tempo médio, vou botar esse 2 aqui na frente, 2 vezes variação do tempo médio, 1,66 menos 0,68. Isso aí elevado ao quadrado. Vai dar segundo ao quadrado aqui. Corta. Nós vamos ter um d sobre ul experimental, né? Importante colocar isso. D sobre ul experimental igual a 0,0536, né? Ou seja, por essa medida nossa aqui de D sobre ul, o modelo a ser usado é o modelo de grandes desvios e para vaso fechado, porque no alto forno, né, o minério entra apenas uma vez, não retorna. Bom, agora ele pediu para a gente comparar com o valor esperado para um modelo de leite recheado comum, né? Então a informação que faltou ele passar para a gente aí, ó, é que o leito recheado comum, ele vai ter um D sobre UDP, que é isso? É o número de dispersão, né? Aliás, a dispersão, né, dos dados, velocidade média, e dp é o diâmetro das partículas. Isso aqui é 0,5. Né? Isso é um dado conhecido. Alguns gráficos aí do nosso capítulo fornecem isso. Não deveria ter fornecido esse valor de alguma forma aí, ou eu, no caso, ia falar para vocês. Não é? E aí nós vamos usar uma formulazinha, ó, D
sobre o L, ele vai ser igual a D sobre o dP, que multiplica dP sobre L. Ok? Se multiplica dP com dP, corta, vai dar D sobre u L, que aí fica igual ali. Não é? E aí, a gente pode, por exemplo, né, comparar e encontrar esse valor de D sobre u L. Ok? Ou o valor de D sobre o dP. Né? Bom, para dar seguimento, nós vamos calcular o valor de D sobre o dP com o D sobre o L experimental encontrado aqui. Ó. Então, dessa formulazinha aqui, nós vamos encontrar o D sobre o dP experimental, que aí a gente vai calcular com o D sobre o dP teórico. Isso aqui é o experimental. Vai ser igual a D sobre o L, manipulando a fórmula aqui, ó, L sobre dP. Isso aqui vai ser 0,0536, como a gente já encontrou aqui, ó. 0,0536, que multiplica L é o comprimento da seção do meio. Ele deu as duas alturas, é 10,37 menos 5,08, dado lá no reator, né? no alto forno, dividido pelo diâmetro da partícula que ele deu lá na seção do meio. Qual que é o diâmetro da partícula? 28 milímetros, né? Então isso aqui em metros fica dessa forma. E aí nós vamos encontrar um D sobre o dP experimental igual a 10,1. E aí como o D sobre o dP experimental foi diferente de D sobre o dP teórico, né? O modelo do leito recheado, como ele deu lá, né? modelo de leito recheado comum, ele não é aplicável a esse reator. Nós vamos ter que usar o que? Modelo de grandes desvios e vaso fechado. Ok? Aí faz a solução desse exemplo do exercício, né? Dado. Ok? Um abraço para vocês.